Por que uns nascem pobres e os outros ricos? Por que alguns nascem doentes e outros nascem saudáveis? Por que uns são bons e os outros são maus? E se eu não quiser reencarnar, quem vai me segurar? Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mas, gente, que parada é essa de ressurreição? De onde veio esse termo? Vocês sabem? Até que ninguém aqui frequentou as aulas de história. Bom, vamos lá. Eu conversando com um amigo meu muito inteligente, o Bruno Lourenço, ele tinha falado para mim que isso aí vem desde lá de trás, até porque os egípcios eles já se preparavam para essa questão, né, dessa vida pós-morte, né? E a gente vai ver também que na época dos judeus isso já era um dogma, né? A reencarnação já era um dogma, mas sob esse nome de ressurreição, né? Porque eles não tinham muito entendimento desse processo, né? Tiago, por isso que eu fiz a pergunta, se vocês se recordam das aulas de história, porque a gente lembra um pouquinho da história que os egípcios eles tinham essa preocupação com o retorno à vida, né? Até porque a palavra ressurreição tem meio esse significado, levantar, reerguer, retornar. E eles acreditavam tanto na possibilidade de retorno à vida que eles tinham todo um processo de mumificação. E interessante é que guardavam todos os bens das pessoas junto com eles na tumba. O que ele acha que fosse usar depois, né? Porque se a pessoa vai retornar à vida, ela vai precisar das coisas dela, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a Bianca, quando retornasse à vida, sem o violão dela do lado dela. Ela ia arrumar maquiagens. Então, eles guardavam tudo o que eles iam precisar junto. Por quê? Porque eles acreditavam no retorno à vida. Então, é uma crença muito antiga. Não é uma novidade que a doutrina espírita traz para dialogar conosco, nos propor a reflexão e o estudo, né? Mas, gente, então o bom da reencarnação é que ela explica por que uns vêm saudáveis, outros vêm doentes, uns vêm ricos, outros vêm pobres, que vai todo mundo vir nessa condição, numa outra condição, vai todo mundo experimentar, vai todo mundo passar por essas coisas, essas vivências, né? A gente reencarna para experimentar, para poder evoluir moralmente, espiritualmente. Então, a gente tem uma gama de possibilidades e não cabe tudo em uma só existência. Um dia eu vou poder vir magrinho, igual o Bruno, para experimentar como é ser magro, elegante, as roupas todas caberem. E no rodízio, dá prejuízo não engordar. E eu vou poder intolerância à lactose, não dá para ir no rodízio, não. Eu vou experimentar ser uma mulher simpática, igual Bianca. Não que nessa encarnação eu queira, eu estou bem, mas um dia eu vou experimentar, né? Então a reencarnação dessa possibilidade de você vir rico, pobre, experimentar a tentação da vaidade, da prepotência, ou também a dificuldade da miséria, né? E sabe qual é o mais legal de tudo isso? É que a crença, né, a existência da reencarnação como lei natural, lei divina, ela nos facilita a ver Deus de uma forma diferente. Eu acho que, além de ser muito bacana você poder experimentar situações diversas, né? Viver em culturas diferentes, isso é muito bacana também, a ideia da reencarnação a favorece a gente ter uma visão mais íntima de Deus. Porque aí você começa a entender que, peraí, aquele fulano lá nasceu assim, doente, aquele outro nasceu saudável. Esse Deus não é muito justo, né? Porque ele distribui aí as coisas de forma desorientada. E aí quando você entende que não, cada um está aqui com os reflexos, as consequências daquilo que fez na existência anterior. Então, peraí, então não foi Deus que me fez para sofrer.
Não foi Deus que me fez pobre. E aí você começa a perceber, não, então Deus não é aquele ser vingativo ou aquele ser que distribui a dificuldade sem razão. Ele é um ser que de verdade nos ama de forma indistinta. Eu acho que a ideia da reencarnação, né, a certeza da reencarnação, ele traz para nós uma consolação muito grande. Inclusive, na questão que fala sobre a gente esquecer as vidas passadas, né, o que a gente fez em outras vidas para poder nessa resgatar verdadeiramente, a gente às vezes até saber que fez uma coisa muito pior, que a gente às vezes acha que está passando uma dificuldade, uma prova difícil, e saber que pelo que a gente fazia em outras vidas podia ser muito pior. Mostra o amor, assim, o perdão, de que, ó, não, você vai lá com essas coisas, com o seu tempo, você aprende, você consegue, e a gente vai seguindo, naturalmente. Mas olha só, Jesus dá uma pista legal, porque ele diz assim, ó, a cada um segundo as suas obras. Então, quando você vem com dificuldades e desafios, não foi à toa, não foi acaso. Papai do céu não está lá em cima jogando dado e vendo, deixa eu ver o que eu vou reservar para Bianca. Né? Então, você vai colher aquilo que você plantou e de acordo com a sua necessidade de evolução. E em algum lugar, Bruno, você que é um Wikipedia, fala para mim, em algum lugar está escrito assim, ó, que Deus, soberanamente justo e bom, como um pai justo, um pai de amor, um pai não daria uma pedra para um filho e uma bola para outro, uma cobra para um, uma corda para outro. Onde Isso tá é fala isso? de Jesus, né? Então, Isso é fala de Jesus. mentira, pergunta... o próprio Jesus falou isso, JC? Exatamente, exatamente. Eu sabia que tinha de algum lugar, tá vendo? Então, pô, se a gente analisar assim, né, esse pai justo e amoroso, ele não pode dar condições tão diversas para um e outro se a gente tivesse uma vida Jesus só. pergunta, qual é o pai da terra que o filho estando com fome lhe oferece uma pedra? Lhe pede um pão e lhe dá uma serpente. E aí quem está do lado dele, né, deve chegar à conclusão que nenhum pai da terra faz isso. Ele fala, se o pai da terra sabe dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial, que dirá Deus, né? Isso é a fala do Cristo. Jesus Cristo sempre imitando. Na época dele, se tivesse o óculos, ele já ia ter que usar permanentemente. Todo dia, né? Agora, o que eu acho mais legal desse lance da reencarnação, né, já que hoje a gente já conhece melhor esse processo, é que Jesus, ele nasceu sendo o quê? O que Jesus era? Um carpinteiro? Não é isso. É uma pergunta muito ampla. Desculpa. Não, esse Jesus era pedacinho muita coisa. Não, Jesus era judeu, né? Ele nasceu no meio de judeus. Eu vou adivinhar que você quer saber isso. Então vai, vou retornando, edição, corta isso, tá? Bianca, vem comigo. Ai, Jesus. Mas eu acho que estava legal você ter perguntado, eu ter respondido, ter dito que não era isso. Ah, foi mal. Não, eles que sabem. Vamos lá. Bianca, Jesus era o quê? O que Jesus era quando ele nasceu? Ele estava inserido em qual cultura? Jesus era judeu. Então, e o legal é o seguinte, outro dia eu fui conversar com um amigo judeu, aí eu falei assim, vem cá, cara, você, o seu segmento judaico, né, sua ramificação, acredita em reencarnação? Daí o cara fala assim, ué, Thiago, como assim? Todos nós judeus acreditamos em reencarnação. Mas peraí, você não é cristão? Eu falei assim, sou. Os cristãos não acreditam em reencarnação? Eu falei assim, olha, o cristão espírita acredita. Agora, protestantes, católicos, não. Você sabe qual foi a resposta dele para mim? Tiago, eu não sabia que existia religião que não acreditava em reencarnação. Ou seja, isso é muito normal para os judeus. E para Jesus não era diferente. Agora, há uma grande diferença entre ressurreição, que a gente até assistiu aí um pouquinho do vídeo da história de Jesus, se bem que a doutrina espírita tem até uma outra visão desse processo, né? Para nós, Jesus Cristo não estava ressuscitado ali. Agora, a ressurreição que estava presente em todas as culturas, desde o início dos tempos, trazia a ideia principal de retorno ao mesmo corpo, retorno à vida ao mesmo corpo. Enquanto a gente, na reencarnação, acredita no retorno à carne, mas na oportunidade de um novo corpo físico, né? De retornar todo aquele processo de nascimento, enfim, que a gente conhece bem. Então, há essa grande distinção entre ressurreição e reencarnação do ponto de vista espírita. Ah, mas essa distinção tem um ponto que eu queria jogar para vocês, que é o seguinte. Mesmo os judeus, conhecendo a reencarnação com esse nome de ressurreição, enfim, eles não conheciam direito como se dava esse processo, se era no mesmo corpo ou se não era. Porque você vai ver umas duas passagens ali na Bíblia que Jesus está dizendo assim, quem eles dizem que eu sou? Me diz aí, eles acham que eu sou quem? Ah, uns acham que o senhor é João, outros acham que o senhor é Elias, outros acham que o senhor é Moisés. Então, quer dizer, eles entendiam que Jesus podia ser
a reencarnação de outra pessoa. É o que acontece. Isso era bem normal, porque Jesus mesmo pergunta, o que eles estão dizendo? Mas aí como é que as religiões tradicionais respondem isso? Eles sempre dizem que esses grandes profetas, eles não morreram. Por isso que está sempre Elias foi levado numa carruagem de fogo. Então, todos eles deixam a vida de forma assim, misteriosa. Então, por que Jesus pergunta isso? Porque na cabeça daquele povo, Elias foi levado numa carruagem de fogo. Então, não tinham morrido. Então, eles acreditavam nesse processo de retorno, né? Agora, mostra, claro, de forma muito evidente que era comum para eles o retorno, você ficar um tempo distante da vida física e depois você poder retornar, né? Agora, o mais interessante de tudo é a resposta que Jesus dá e que está registrada no Novo Testamento, né? Quando Jesus pergunta e um deles sinaliza, eu acho que você é Elias e tal, e Jesus vai dizer o quê? Em verdade, Elias já veio e vocês fizeram com ele o que lhes bem coube. Não, e aí dá um trecho que diz vocês assim... não reconheceram. Mais ou menos, mas Jesus diz assim, vocês fizeram com ele o que vocês bem desejaram. Aí o evangelista registra entre parênteses a impressão que ficou nos discípulos que assistiam aquilo. E eles entenderam que Jesus falara de João Batista, que acabava de ser decapitado. O registro do evangelista, essa frase, não é uma frase que saiu das bocas dos lábios de Jesus, mas é a impressão que ele registrou de todo mundo que estava ali. Sabe aquela coisa quando você não precisa falar tudo, que a pessoa já entende, né? E foi isso. Todo mundo entendeu que Jesus falava de João Batista. Ou seja, Elias tinha retornado, João Batista era Elias reencarnado. Agora, o curioso, isso está na Bíblia usada pelos protestantes, está na Bíblia usada pelos católicos, não é? Então, os apóstolos entenderam que João Batista era a reencarnação de Elias. E mais do que isso, né? Quando a gente vai estudar também um pouquinho de Paulo, já que a gente está... que eu acho que é muito interessante para a garotada, porque eu já passei por isso, não sei vocês, né? Eu tive a oportunidade de estudar numa escola que era, assim, predominantemente protestante. E a gente, enquanto espírita, às vezes passava por alguns tipos de pressão e as pessoas vinham debater, trazer as informações, porque, infelizmente, as outras religiões estudam muito e, às vezes, a gente espírita deixa de estudar e você ficava ali, assim, meio balançado na sua crença e tal. Então, é interessante trazer esse tema da reencarnação na Bíblia para a gente ajudar essa moçada aí. Paulo fala muito sobre isso. Não é o Paulo Piattesi, não. Editor, Douglas, não é esse Paulo aí, ó. Paulo Piattesi não. É outro Paulo. O Paulo que era Saulo. Isso. Que tem uma importância enorme para a Igreja Católica, sobretudo, né? E ele fala muito desse tema, do retorno à vida. Há um registro dele que ele diz, aonde está, ó morte, a tua vitória? Ou seja, ele acreditava fielmente que a morte não era o fim, de que era possível retornar, né, à vida. Então, assim, o Novo Testamento, sobretudo, o Velho Testamento também, mas o Novo Testamento, sobretudo, está repleto de informações que, com um olhar mais ampliado, você consegue perceber a ideia nítida e clara da reencarnação. E aí, gente, a gente teve um pessoal que participou lá na nossa página do Facebook, abre parênteses, aproveita para curtir, fecha parênteses, do Galera Espírita, botando os questionamentos, o que queria saber sobre o tema. E aí o Thiago vai ler para a gente a pergunta que a gente vai trabalhar aqui. Então, cara, quem mandou para a gente a pergunta foi o Diogo Guinho. O Diogo Guinho é do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Diogo, obrigado aí pela participação, irmão. Ele pergunta assim, ó, como é nosso processo reencarnatório? Como se dá a reencarnação desde seus preparativos no mundo espiritual até o momento do espírito ser colocado no ventre materno? Uma pergunta muito simples, né? Não, uma pergunta muito bem elaborada. Valeu, Diogo, pela participação. Pessoal que frequenta lá a nossa página, Galera Espírita no Facebook. E aí, como é que funciona todo esse processo reencarnatório, desde o planejamento? É bem complexo, né? A gente precisaria até de Desmembrar.
Mas, por exemplo, quando a gente vai estudar lá a obra Nosso Lar, que trata desse processo também, você começa a perceber que no mundo espiritual há companheiros, né, espíritos e setores específicos para cuidar desse processo de retorno à vida, né, que vai passar desde o processo de esquecimento das informações, não das conquistas, né, porque aquilo que a gente conquistou, a gente não perde, né, as nossas características, qualidades, defeitos, isso a gente não perde. Mas as situações, os nomes, as vivências, enfim. Então tem desde o processo de esquecimento até um processo de, como é que a gente vai explicar? De tornar o espírito algo menor, né? De diminuir, de Para caber no ferro lá. Né? Para poder... Mesmo. E também o processo de início da reencarnação. Porque uma coisa que é muito interessante... Como é que é o nome do rapaz mesmo que perguntou? Diogo Guinho. Pois é, Diogo, eu não sei se você... Porque pelo formato da pergunta, você parece ser um estudioso aí da mensagem espírita, porque não é qualquer um que consegue formular uma pergunta nesse sentido. Mas o que é muito interessante, é que talvez muitos não saibam, é que a reencarnação ela não se concretiza no momento do nascimento. Não se concretiza no momento do nascimento. Ela começa antes, quando o espírito vai se aproximando daquele novo corpo, e a literatura espírita, aí há divergências, cada um tem uma ideia, mas a gente prefere ficar ali com as informações de André Luiz, de que ela se completa quando o espírito está com cerca de 7 anos. Porque até esse período ele está lá e cá, lá e cá. E aí há muitas, não sei se vocês passaram por isso, né? Crianças que veem o mundo espiritual. Aí é muito comum criança dizer que tem amigo imaginário, que depois de 7 anos de idade desaparece. Isso é mediunidade? Não. Isso é algo natural de um processo de reencarnação que ainda não se concluiu. Não, e crianças até que remetem a questões passadas, né? Lembranças de tempos onde ela não estava reencarnada ainda. Então, dá a entender que lembram até de outras vidas, muitas das vezes. Né? Então, veja, Diogo, é realmente um processo complexo, né, que começa bem antes da reencarnação, com todo o planejamento, né, que tipo de experiência eu preciso viver, quem que eu preciso que seja meu pai, minha mãe, em que tipo de lugar que eu preciso nascer. Que tipo de corpo eu preciso ter. Né? A gente vai ter obra que vai dizer pra gente que aqueles irmãos que estão conscientes do que eles precisam melhorar, que estão conscientes dos desafios que precisam vivenciar, eles participam às vezes até do projeto desse seu futuro corpo, se precisará ter uma deficiência, uma deformidade, né? Essas informações já estão todas guardadas no nosso corpo perispiritual, né? Que é meio que a memória aí desse computador da nossa existência. Vai registrando as nossas informações e ele acaba por imprimir no novo corpo aquilo que a gente precisa. Mas é um processo fabuloso, né? Magnífico. Eu falei assim, meu Deus, como que Deus é fantástico, né? Mas então, vou levantar uma pergunta aqui. A gente falou do planejamento. A gente falou de reencarnar, espíritos que podem acompanhar, sabendo das coisas que precisam passar. Acompanhar não, na grande maioria eles coordenam mesmo esse processo de planejamento. A gente mesmo escolhe aquilo que... Não, e aqueles mais afoitos até querem passar por um sufoco maior. Não, eu quero nascer... Aí às vezes o mentor vem e fala assim, não, querido, vamos devagar, porque talvez você ainda não esteja preparado para suportar tamanha prova. Eu acho. Às vezes o cara tá animado querendo resgatar logo tudo de uma vez só. Não, vamos devagar. Eu acho que do livre-arbítrio também, o meu né? mentor... Poder escolher se quer passar por uma coisa ou não, porque depois, em algum momento vai ter que passar. Mas eu acho que eu era esse daí que o Thiago tá falando, que quis resolver todos os problemas de uma vez só, e o meu mentor, infelizmente, estava de férias nessa hora, porque acabou que eu vim, tanto é que eu tô aqui nessa aprovação com vocês, enfim. Mas aí, vamos à minha pergunta. Vamos. E se o espírito não quiser reencarnar? Faz parte do livre-arbítrio, ele pode não querer reencarnar. O que acontece? O que acontece? O camarada, não adianta ele querer lutar contra a lei natural, contra a lei divina. Porque todo mundo foi criado, simples e ignorante, mas todos nós precisamos evoluir, precisamos progredir. Ah, não, mas eu vou ficar aqui no meu sofá deitadão, eu não quero trabalhar, né? Tipo, deixa eu aqui em cima que eu não quero reencarnar. Às vezes nem é só por isso, Thiago. A gente imagina só, retornou ao mundo espiritual. Aí lá você toma posse de todas as informações do seu histórico de existência. Aí você viu que fez um monte de besteira. E aí você já
pensa, já está claro como vai ser a sua próxima existência. Mas eu não Deixa quero eu passar aqui. por isso não, melhor eu ficar aqui. Aí o cara fica teimando, não quero reencarnar, não quero reencarnar. Só que a lei divina, ela é inevitável. Todos nós um dia seremos perfeitos. E aí, Bruno, como é que resolve esse problema? Não tem jeito, reencarnação compulsória. A gente até pode estacionar, né? Não é legal, né? Mas faz parte do livre-arbítrio. Pode ficar parado. Se não quer reencarnar, pode reencarnar. Mas vai chegar um momento em que será preparado para esse espírito. Compulsoriamente, automaticamente, quando ele vê, já era, já está no processo Até de pelos reencarnação. espíritos que estão ali tutelando, porque a doutrina espírita é muito clara dizendo que cada um de nós tem um espírito, né? Alguns espíritos que se comprometem em tutelar o nosso projeto, né, de vida. E às vezes esses espíritos, eles acabam organizando para aquele espírito que não deseja reencarnar o retorno à vida. Há, por exemplo, muitos casos que às vezes se explica com esses espíritos que não querem reencarnar, os abortos espontâneos, né? Às vezes estava ali e de repente perdeu o bebê. É claro que na doutrina espírita não é matemática, né, gente? Tudo 1 mais 1 é 2, não é assim. Nem sempre vai ser isso. Nem sempre vai ser, talvez não na maioria das vezes será isso. Mas é uma explicação, espíritos que não querem retornar à vida. Há muita literatura espírita também falando dos comprometimentos de ordem física, dos comprometimentos, por exemplo, do autismo, de espíritos que se fecham em si, talvez seriam também espíritos que não desejavam reencarnar e retornaram à vida de forma compulsória e acabam fechando-se em si no seu mundo interno, né? Então isso é uma das explicações aí entre as várias e a vastidão de informação que a doutrina espírita pode nos oferecer. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, Mais do que o nome de um rei em seu altar, como ser, ó Deus, um herdeiro seu, como ter em mãos a herança de viver, como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou, a pergunta a se fazer, como ser, ó Deus. E sempre me respondestes, Apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. E hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Porque sei que é do seu